Olá, gente, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Natália e estou aqui hoje para resenhar o livro de Machado de Assis, a obra Dom Casmurro. A obra Dom Casmurro em quadrinho. Gente, essa obra é narrada em primeira pessoa pelo próprio Dom Casmurro, Bento Santiago. Ele é narrado em primeira pessoa. Bento, aos seus 60 anos, na sua velhice, resolve narrar sua própria história de vida. Ele começa falando sobre o título, explicando o porquê do título, Dom Casmurro. Vai. Ele é narrado em quadrinhos a obra Dom Casmurro. Ela foi criada em 1899 por Machado de Assis. Ela é uma obra da literatura brasileira universal. Bom, ele começa explicando o porquê do título Dom Casmurro. Ele diz que o título foi dado por um dos personagens no livro, por conta que ele era meio tristonho, emburrado, por isso veio o Casmurro. Dom veio atribuído do fidalgo, de algo que tem poder. E por isso ele recebe esse nome de Dom Casmurro. Como eu já falei no início, Dom Casmurro resolve contar sua própria história. Então ele inicia o livro falando o porquê do título. E logo em seguida ele começa a contar a sua história de vida. Bento é filho de Dona Glória, que mora em Mata Cavalos, na cidade de Rio de Janeiro. Ela mora com Bento Santiago, seu filho, com sua prima Justina, seu primo Cosmo e o agregado José Dias, que mora na casa por favor devido ao pai de Bento Santiago. Porém, quando Bento ainda era criança, seu pai faleceu. E os três passaram a morar juntamente com o agregado José Dias, Bento, sua mãe, a prima Justina e seu primo Cosmo. E era conhecida pela casa dos três viúvos. Bento tinha uma vizinha que era sua melhor amiga, Capitulina. É aí que o romance começa. Eles tinham uma certa amizade, uma grande amizade, aliás. Só que, porém, essa amizade há alguns anos ia ter que ser interrompida. A mãe de Bento fez uma promessa. Ela teve um filho antes que nasceu morto, fez uma promessa que se o próximo filho nascesse vivo, ela ia mandar para o seminário quando tivesse na idade. Porém, ela teve Bentinho. Bentinho, ao completar 15 anos, sua mãe foi lembrada por José Dias da promessa que ela havia feito. Então, Bentinho tinha que ir para o seminário quando tivesse 15 anos, quando estivesse na idade. E José Dias percebeu que ele tinha certa amizade com o Capitu, eles eram muito apegados. E José Dias chegou a comentar com a mãe dele que eles poderiam pegar de namorico. E isso não faria parte da promessa que ela fez. Então, ele lembrou a mãe de Bentinho, Dona Glória, que já estava no tempo de mandar ele para o seminário. Então, Bento, após completar 15 anos, ele teria que ir ao seminário. Porém, não era de sua vontade, sua mãe já queria desistir da promessa, porém era uma promessa que também não poderia desistir. Então ele foi mandado ao seminário, ele tentou algumas coisas com o Capitu para desistir, para não ir, mas não teve como, teve que ir para o seminário. Chegando no seminário, ele conhece Ezequiel Escobar. Ezequiel Escobar também estava no seminário, porém não era seu desejo ser padre. E eles se tornaram melhores amigos. Bentinho, ele foi para o seminário, mas aos finais de semana ele ia visitar a mãe. Aos finais de semana ele ia visitar sua mãe. E uma dessas visitas ele encontra Capitu lá. Capitu estava mais próxima da sua mãe. E ele achou ótimo isso, porque ela poderia até apoiar o namoro. Em uma dessas visitas ele encontrou Capitu lá e achou bom que sua mãe estava se aproximando de Capitu, poderia apoiar o namoro dos dois. Quando ele voltou, a sua mãe ficou doente, Capitu se aproximou por conta disso, foi cuidar dela e tal. E então se aproximou, então teve essa proximidade das duas. Aí Bentinho levou Ezequiel para conhecer sua família. Ezequiel Escobar, ao chegar lá, viu que a família de Bentinho era rica, começou a se aproximar. Como ele é bem educado, ele ganhou rapidamente o carinho de todos da família. Então ele ganhou rapidamente o carinho de todos, ficou queridinho na casa. E passava a frequentar também com Bentinho aos finais de semana a casa de Bentinho. Em uma dessas visitas também, Bentinho se encontra na frente da sua casa com Capitu. E Capitu vê um moço bonito passando a cavalo e ela rapidamente olha com um olhar desviado. Bento percebe e ele fica com muito ciúme, irritado. E vai para seu quarto, faz greve de fome e diz que não lhe ama mais.
Porém, isso é coisa de jovem, de adolescente, é ciúmes. Então, quando os dois voltam ao seminário, Bentinho acaba conversando com seu melhor amigo Escobar e falando da sua promessa que fez de casar com Capitu, que eles fizeram uma promessa de casar, que só se casariam se fossem os dois. Escobar também fala a Bentinho que não é seu desejo ser padre. Então ele convence Bentinho que se pegarem dois meninos órfãos e botar no lugar deles, a promessa assim vai se cumprir, só que não com eles. Aí eles conversaram bastante, levaram a ideia à Dona Glória, que também ficou satisfeita com isso. E assim eles saíram do seminário. E o Bentinho ele viajou para fora para estudar Direito. E quando ele voltou, com 22 anos, ele já era bacharel em Direito. Foi aí que ele se casou com Capitu. E Escobar também se casou com Sancha. Sancha era a melhor amiga de Capitu. E os dois eram muito amigos, aí a amizade fortaleceu, que os quatro casaram e eram todos amigos. Escobar morava em Flamengo e Bentinho morava na Barra da Tijuca. Porém, depois Escobar mudou mais para perto e a alegria ficou maior. Eles dividiam jantares, um dia era na casa de um, outro dia era na casa de outro. Até que Sancha ficou grávida e teve um filho. Uma filha, aliás, desculpa. E teve uma filha que eles a batizaram de Capitu, em homenagem à sua amiga. Sancha, em homenagem à amiga de Sancha, Capitulina. E a felicidade estava grande, muito enorme, só que não estava completa para Bentinho, pois ele ainda não tinha um filho. Então Bentinho, ao passar de uns anos, também teve um filho, e aí a felicidade ficou completa. Batizaram de Ezequiel Escobar, em homenagem a seu amigo Escobar. A criança era muito bonita, divertida, gostava de imitar as pessoas, um certo que tinha, e eles tentaram tirar esse certo da criança de imitar as pessoas, mas não conseguiram tirar. E a criança a cada dia mais imitava as pessoas, e ela imitava muito bem Ezequiel Escobar, com quem Bentinho disse que ele se parecia muito. A partir daí, Bentinho começa a ter algumas alucinações que a criança poderia ser filha de Ezequiel Escobar, seu melhor amigo, porque parecia muito, imitava bem. O jeito da criança falar, de andar, de comer, era muito parecido com o do seu amigo. Mas aí não passou disso, ele ficou só com isso na cabeça e não passou disso. E ao passar dos tempos, os tempos foram se passando, as crianças foram crescendo mais. E aí chegou um dia que Escobar inventor de nadar. E aconteceu um fato meio chato, Escobar acabou morrendo. Então lá no seu velório tinha algumas pessoas, vários homens chorando, tanto as mulheres como os homens também. Sua esposa estava aos prantos, Escobar estava ali morto no meio da sala e Então Escobar estava ali deitado na sala, no caixão, e várias pessoas ao redor chorando, sua esposa aos prantos. Porém, tinha uma pessoa que não derramou sequer uma lágrima, do início do velório até o meio do velório. Porque depois ela derramou aqui umas 4, 5 lágrimas. Quem? Capitu. Capitu consolava a viúva de uma forma que deixou a desejar sentimentos de ciúmes ao seu marido Bentinho. Ela consolava a viúva e por alguns instantes Bentinho disse que viu sua esposa, Capitu, olhar fixamente e apaixonadamente para o defunto. Diz Bentinho que viu isto, que viu Capitu olhar fixamente para o defunto por alguns minutos e chegou a derramar umas 4 ou 5 lágrimas ali. Porém, depois disso, quando levaram o corpo para o enterro, ela abraçou-lhe a viúva e levou em direção ao quarto para consolá-la. Bentinho ficou na dúvida, ficou meio ali, o que está acontecendo? E então, após ele ter essas crises de ciúme, Bentinho começou a passar a andar calado, incluso, não conversava muito com a sua mulher, não fazia as mesmas carícias no seu filho. E um dia desses, que sua mulher gostava de ir à igreja, ela estava se arrumando para ir à igreja e Bentinho estava à mesa a tomar café. Nesse passatempo ele pensou em se suicidar, mas não deu nada. Estava tomando café, colocou remédio no café, ofereceu para a criança, tentando matar a criança, porque duvidava que a criança não era sua. Ele
tinham na cabeça que a criança não era sua, que era fruto de uma traição de Escobar e sua mulher Capitu. Então, ele ficou com isso na cabeça e não sabia se era seu, se não era. Tava com essa dúvida. Tentou matar a criança, tentou se matar e não conseguiu, se arrependeu. A criança chorava no seu colo, e ele chorando, ele falando papai, papai. Ele, eu não sou seu pai, não sou seu pai. E nisso a Sancha Capitu escutou e pediu-lhe uma explicação, mas ele enrolou e não falou nada. E os dois ficaram inclusos. Então depois disso, Bentinho, meio com raiva, com ciúmes da sua mulher, dela ter traído ele com uma Escobar, dele pensar isso tudo, mandou sua mulher e seu filho para a Suíça, viajaram para a Suíça. Ele foi para a Suíça, deixou sua família lá e voltou, veio embora. E depois ele fazia algumas viagens, mas não era a Suíça, ia a outro país. E quando chegava, sua família perguntava pela sua esposa, ele inventava algumas histórias. Passou-se alguns anos, sua ex-mulher, Capitu, morreu. Acabou. E sua mulher morreu e seu filho retornou ao Brasil.